Olá e seja bem-vindo, telespectador. Meu nome é Chris e hoje falarei da personagem Alyssa Williams do mangá barra anime Ekishini no Koru e sobre sua obsessão para alcançar os seus sonhos. E com base nisso eu criei uma pequena base de rotina prática e moldável para evitar com que você tenha que parar de socializar para alcançar seus objetivos. Mas antes de eu comentar sobre tudo isso, sobre a personagem e sobre a rotina que eu criei, eu peço para que se inscreva no canal, deixe um like e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos. Então vamos começar. O anime se inicia com a personagem nos revelando o seu sonho em ser uma vilã. Só que essa questão sobre o seu desejo de ser uma vilã é um pouco controversa e até muitas vezes questionado ou ridicularizado no anime, porque ela toma atitudes que não necessariamente uma vilã tomaria. Ela tá mais pra uma heroína realista do que pra uma vilã por si só. E isso acaba sendo um paralelo criado entre a série junto dela, porque também mais pra frente na série é nos apresentado a personagem que é auto-intitulada como Santa, a Lynn Carter, onde no início, principalmente, é nos mostrado que ela tem uma visão quase distorcida da própria realidade, com ela acreditando na bondade das pessoas a qualquer custo, mesmo que isso não funcione na realidade. Já a Alicia, ela parece ser uma pessoa bem mais racional e dando realmente soluções práticas para problemas. Bem já no começo do anime, ela faz uma visita a uma vila de criminosos, ou melhor dizendo, uma vila para onde eram mandados os criminosos. Só que essa vila tinha um problema grave por si só. Qualquer pessoa que nascesse por lá não teria direito à sua própria liberdade, mesmo que não seja uma criminosa. Como, por exemplo, o garoto que ela resgata de lá, Gillen, onde seus pais eram criminosos, porém o garoto nunca tinha feito nada na vida. Então ele estava lá preso justamente. E ela percebeu seu alto nível de inteligência graças a Will, um velho que ela conhece na vila e que a ajuda. E como forma simbólica até de agradecimento, já que o velho foi cegado com seu crime falsamente acusado, ela entrega um de seus olhos, mesmo com ele afirmando que nunca teria pedido isso a ela. Isso já mostra a sua teórica bondade, mas ela sempre teve planos realistas. Como, por exemplo, se a Santa tivesse na mesma situação de ajudar a vila com problema de fome, provavelmente ela daria muita comida a eles. Porém, isso só continuaria com as disputas, com eles caçando e roubando um dos outros. Até porque não podemos esquecer que a grande maioria de lá são realmente ladrões. Porém não, elas ensinou a plantar. Isso fez com que a vila se unisse. Fez com que, mesmo com aquele grande solo infértil, eles ainda assim aprendessem e conseguissem se manter sem ela. Não dependentes, não caridade, mas sim pura bondade. E esse dilema vilanesco, o bondoso, prorrogou até o final da primeira temporada na série. Com relação ao próprio mangá, eu não cheguei a ler muito para ter uma grande diferenciação de tempo. Até porque até o arco onde eu li também só adaptava a primeira temporada do anime. Porém, eu vejo isso até como uma experiência muito útil. Aprender a enxergar coisas, até mesmo em teóricos mangás não focados nisso. Ou teóricas séries, ou até teóricas músicas não focadas nisso. Porque quando aprendemos a aprender com as coisas, tudo se torna mais fácil, tudo pode se tornar lição valiosa. Porque até mesmo onde você menos espera, pode surgir uma lição que ajude sua vida. E esse é o caso desse anime. A personagem, ela faz diversas atribuições. Até mesmo como personagem, eu poderia gravar outros tipos de vídeos só baseado nela, ou nesse mesmo, fazer um vídeo extremamente longo apenas baseado nela. Porém, o porquê que eu preferi só focar num pedaço?
porque eu acho mais interessante ter mais margem para outros personagens, mais margem para variação. E esse é um dos motivos de eu ter escolhido até uma personagem não muito conhecida, de um anime também não muito conhecido. O anime por si só é por muitos considerado mediano mesmo, mas ainda assim é interessante vermos como, até mesmo na perspectiva de um anime que teoricamente muitas pessoas nunca aprenderiam nada, aquilo se torna uma forma de aprendizado incrível e te ensina a ver a vida de outra maneira, te ensina a seguir um pouco mais seus objetivos. Ela mesma é uma pessoa extremamente obstinada e cega, cega de uma maneira correta, cega até alcançar seus objetivos, cega a mesma que aquilo possa ser considerado impossível. Ela quer entrar como uma vilã que muda a história. Ela quer entrar nessa história como vilã, mesmo podendo ter entrado como uma protagonista bonzinha, mas não é aquilo que seria a sua própria essência. Ela é um pássaro livre, não preso numa gaiola, que seria uma metáfora à falta de liberdade e a falta de procura e diversão da vida. E aí fica um questionamento também para vocês. Vocês são um pássaro preso ou um pássaro solto? Porque a liberdade, quanto mais a temos, mais percebemos que não temos ela por si só. Mas percebemos o quanto somos presos a isso. Podemos dizer que um pássaro, ele, fora da gaiola, ele é livre porque ele pode viver o que ele quer. Porém, quando você fica preso ao que você acha fácil, sem depender de seus próprios desafios, é aí que você vive, podemos dizer, numa certa prisão. Afinal, apesar de toda liberdade, você não é livre para viver. Apesar de toda essa reflexão não ter tanto o foco principal da primeira dinâmica que eu falei, ainda assim é interessante a gente ver como um pequeno aprofundamento até em personagens pouco conhecidos podem entregar filosofias maravilhosas. E eu peço isso até mesmo para vocês verem. As séries ou filmes, músicas, até quadrinhos que vocês lerem, observarem isso. Observarem filosofias, aprendizados, porque até mesmo dos piores lugares se tem coisas a aprender. Bom, agora eu falarei um pouco mais sobre a organização de uma rotina para continuar obstinado aos seus próprios sonhos. Primeiramente, você tem que saber quais são os seus objetivos claros e resumi-los para uma maneira mais objetiva possível. Como assim? Por exemplo, podemos dizer que eu quero treinar e eu quero estudar. Tá, mas o que você quer treinar? Você quer ficar o quê? Você quer ficar mais forte? Você quer definir seu corpo? Você quer melhorar um atributo específico? Como eu mesmo falei no vídeo do Prince, quando eu comento que ele majoritariamente ele nos ensina também muito a essa visualização, como por exemplo o próprio Shigiri, não seria recomendado ele treinar só pura força para se tornar uma máquina de guerra, porém porque ele perderia só o maior atributo, sua velocidade, seria como vestir uma armadura de músculos. Então, o que você quer treinar? Você quer entrar em forma, completar forma? É completamente diferente de ficar extremamente musculoso. Da mesma forma que treinar resistência física não necessariamente te vai fazer musculoso. Isso também depende bastante do que você quer. Segundo, após isso, colocar horários base. E conforme o seu dia, caso tenha algum empecilho ou algum problema, você reorganiza essas horas. Por exemplo, às vezes você só vai ter o poder para estudar naquele dia 30 minutos. Então, faça esses 30 minutos. E talvez algum outro dia você consiga um tempo extremamente maior. Então, você aplicará esse mesmo tempo para conseguir colaborar com o tempo que você teoricamente deveria ter feito.
Mas de primeiro eu também recomendo que essa sua tarefa tenha bases de tempo mais inteligentes, como eu posso dizer. Não tenta fazer ou chegar a níveis que você não consegue nem alcançar se esforçando ao extremo. Não tenta quebrar seu próprio corpo para estudar 10 horas ao dia e treinar 5, sendo que você não tem capacidade para isso. Faça o nível que você consegue. Por exemplo, eu aguento estudar 20 minutos. Tempo teoricamente baixo. Ainda assim, você vai lá e estuda esses 20 minutos. Porque é muito melhor do que você se forçar a estudar 2, 5, 10 horas, igual muita gente fala, e você enjoar na primeira semana. Esse é um dos maiores problemas que muitas pessoas têm. Tentar fazer um esforço enorme, achando que esforço é igual a resultado. Não. Se você está estudando 5 horas e depois de 20 minutos você já não está mais com cabeça para isso, você não vai aprender nada. Por isso que muitas vezes até muita gente chega a fazer essa piada, que é muito melhor 30 minutos às vezes do que 2 horas. Por que disso? Porque às vezes esses 30 minutos são extremamente práticos. Porém essas 2 horas, elas são as 2 horas mais chatas da sua vida. Isso é da mesma forma para treinar. Não treina 2 horas por dia se você só aguenta 20 minutos ficar andando. Você só aguenta andar 20 minutos. Você tem que progredir suas próprias habilidades e seus próprios níveis. Eu quero ler livros, eu quero ler mais livros. Começa lendo livros de conteúdos menos complexos. Eu falo até de mim mesmo. Eu comecei a me interessar mais pelo hábito da leitura quando eu li primeiramente o livro Five Nights at Freddy's Into the Pitch. Por que você se interessou mais a isso? Porque eu comecei a me inserir naquele mundo num livro que eu gostava, um livro de um assunto que me interessava. Mesmo que seja algo bobo, até daí eu tirei um pouco de algumas lições. E eu vou gravar assim um vídeo sobre Into the Pitch e umas coisas interessantes que eu entendi sobre cada história em geral. Mas além de, quando você tem a visualização e o tempo, você só tem que orquestrar isso nos dias e nos momentos melhores, mais oportunos. Por exemplo, eu aguento fazer isso dois dias numa semana, por exemplo. Organiza seus dias. Você tem que pensar, você tem que organizar e adaptar tudo para a sua vida. Porque o que eu mais vou ter é a minha visão de tudo, a minha realização. Tudo é muito mais na minha visão. Vocês têm que ver a de vocês. Bom, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu voltarei a gravar mais um. Eu ainda estou pensando no próximo conteúdo. Se tiverem alguma ideia, por favor, comentem. E, bom, fim da comunicação.